O tema de hoje é muito atual, né? É para responder Olavo Munhoz Martins, de São Paulo, capital, José Lopes Rojas, de Foz do Iguaçu, no Paraná, Suzana Garcia Rondelli, de Tangará da Serra, no Mato Grosso, Antônio Ferraz de Vasconcelos, de Aracaju, no Sergipe, José Eduardo Salgueiro, do Rio de Janeiro, Anita Martins Carvalho Duarte, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E outros e-mails, né? Dessa vez, muitos e-mails sobre esse tema. Olha as perguntas. Professor, minha empresa está em pé de guerra por causa das eleições. As pessoas não conseguem emitir sua opinião sem brigar, sem ofender, são de uma irracionalidade bestial, diz ele, e estamos vivendo um clima de guerra eleitoral dentro do refeitório da indústria. O que fazer? Olha outro. Professor, tem uma funcionária que pertence a um partido, que não preciso nem lhe dizer o nome, que quer catequizar seus colegas de trabalho e o clima da minha empresa está ficando insuportável. Já decidimos demitir essa funcionária e sabemos que ela vai dizer que é perseguição política, etc. Mas ele conta o que ela faz, quer dizer, 70% ela faz política e 30% trabalha, né? Segundo aqui o relato dele. Professor, por que não se ensina civilidade nas famílias e nas escolas? Ninguém respeita mais a opinião alheia. Quer dizer, vira guerra. Ele então contando. Você emite uma opinião, o outro arrebenta com você. Quer dizer, é uma coisa, né? Já pedimos, olha outro, professor, já pedimos para não se discutir política em nossa empresa, mas não adianta. E assim por diante. Todos eles, né, gente, são e-mails longos, né? Eu tiro trecho para justificar o tema do programa. O tema é muito equilíbrio nestes tempos eleitorais. Não é? Esse que é o tema. Por que tem esse tema, gente? Porque nós estamos no meio de um tempo eleitoral, não é isso? Então, muito cuidado para você não levar para a sua empresa as suas paixões políticas. Você pode ser apaixonado, né? Assim, ter uma paixão muito forte por um partido, por um candidato, né? Por uma ideia, por uma ideologia, mas não leve, não queira transformar isso numa bandeira dentro da sua empresa. A empresa, ela tem uma função social específica que é produzir, gerar emprego e renda, ela tem que ter produtividade. Que você faça isso fora do horário de trabalho, do ambiente de trabalho, com as pessoas que lá trabalham, tudo bem, não tem nenhum problema. Mas cuidado para você não contaminar o clima, o ambiente da sua empresa com discussões acaloradas, apaixonadas, né, políticas, assim como esportivas, né, assim como times esportivos, é a mesma coisa. Sabe, você querer catequizar o outro que o seu time é melhor que o dele e ficar discutindo até a exaustão. Então, o que eles me relatam, né, eu estou fazendo esse programa porque eu vi numa empresa uma situação, tinha comício no refeitório da indústria, verdadeiro comício, quer dizer, os caras gritando, ofendendo um ou outro, né, chamando o outro de idiota, de burro, de boçal, né, mas, gente, daqui a pouco vira um pé de guerra, quer dizer, a gente precisa ter civilidade nessa hora, sabe, a gente precisa respeitar a opinião alheia. A gente pode até manifestar civilizadamente as nossas preferências eleitorais, mas eu não posso brigar com o outro, eu não posso entrar num pugilato com o outro, né, para que ele aceite a minha ideia. Sabe, gente, é isso que a gente precisa entender. A gente precisa ser mais maduro, né, precisa ter mais maturidade. Sabe, lembrar que a empresa, ela tem uma função social específica, ela não pode ser transformada, sabe, num palco de guerra eleitoral. É isso que a gente vai discutir um pouco, né, hoje aqui com vocês, né, muito equilíbrio nestes tempos
eleitorais. Vamos ver um pouco mais em seguida. Bem-vindos de volta e, como sempre, nós temos um texto, né? E o texto desta semana, eu queria insistir para você levar e discutir na sua empresa. Assim fica alguém de fora, um terceiro como eu, né? Dando uma ideia para vocês discutirem. Não é para concordar, como eu digo sempre, mas é para pensar nisso. Olha o tempo, muito equilíbrio nesses tempos eleitorais. Nestes tempos de campanha eleitoral, é preciso que todos nós tenhamos muito equilíbrio para não levarmos de forma contundente para o ambiente de trabalho as nossas paixões político-partidárias, de modo a prejudicar o relacionamento com clientes, fornecedores, colegas, obviamente, e, consequentemente, o nosso próprio emprego. É preciso respeitar as opiniões divergentes e ter muito equilíbrio para conseguir separar essas preferências do dia a dia do trabalho, que precisa continuar sendo realizado com qualidade, atenção e serenidade. É óbvio que não há como impedir ou cercear a liberdade de expressão das pessoas que compõem o universo empresarial. É absolutamente normal e esperado que as pessoas manifestem sua opinião e preferência nesses tempos eleitorais. O que temos que fazer é tomar cuidado com pessoas que possam desejar ultrapassar os limites da manifestação civilizada e queiram criar um ambiente constrangedor para muitas pessoas. Escrevo isso porque tenho visto como consultor empresas preocupadas com o comportamento de pessoas e grupos que querem fazer valer sua opinião junto a seus colegas de trabalho, não somente nos horários de descanso, mas mesmo durante o expediente normal. Numa das empresas, houve sérias reclamações junto à diretoria em relação a grupos que utilizavam o horário de almoço no refeitório da indústria para fazer verdadeiros comícios e constranger pessoas num verdadeiro bullying político partidário, como classificou um dos diretores. A democracia pressupõe opiniões divergentes e total respeito ao livre pensamento. Até por isso, o voto é secreto, mas a expressão das preferências eleitorais não deve ser feita no ambiente de trabalho quando interfira na produtividade, na deterioração do clima empresarial e na liberdade individual. Então eu termino com pense nisso, sucesso. Eu faço aqui uns pense nisso adicionais, como sempre. Olha aqui, pense nisso. Você é capaz de respeitar uma pessoa que pense diferentemente de você e tem opiniões divergentes da sua, embora não concorde com essas opiniões? A pergunta é, você é capaz de respeitar essa pessoa? Ou você, como eu vejo muita gente fazer, você já passa que nem um caterpillar por cima dela, chamando ela de tudo que é nome? Bom, olha aqui outro. Você é do tipo que não se conforma de alguém ter uma preferência eleitoral diferente da sua, chamando essa outra pessoa de ignorante, alienada, etc. Olha aqui, pense nisso. Você procura fazer pressão moral em seus colegas de trabalho para que votem nos candidatos que você acredita serem os melhores? Olha a outra. O que você pensa sobre colegas de trabalho que ficam o tempo todo querendo convencer você sobre um determinado partido ou candidato? E eu termino com um pense nisso, sucesso. Gente, é muito sério isso, não é brincadeira, não. Sabe, porque a gente precisa construir uma democracia sólida.
Sabe? E para construir uma democracia sólida, a democracia é a opinião da maioria que deve vencer, embora você respeite a opinião da minoria ou das minorias, mas quem deve prevalecer é a maioria. Você respeita, você dá espaço, você permite, né, a minoria. Mas a minoria não pode prevalecer sobre a maioria. Senão não é democracia. Então a gente tem que entender esse jogo civilizatório, esse jogo de civilidade. Eu dou a minha opinião, você civilizadamente concorda ou discorda dela. Mas é a opinião minha, não é a pessoa. Agora, nós aqui confundimos a opinião com a pessoa. Eu já digo, você é, né, um idiota, você é um alienado, você é burro. Gente, eu não estou mais discutindo a opinião da pessoa, eu estou arrebentando com a pessoa, com aquele ser humano. E isso é que não pode, né, num ambiente civilizado, principalmente no ambiente de trabalho. Eu vejo, por exemplo, gente, às vezes, né, reuniões de família que se transformam em verdadeiras guerras. Daí vai todo mundo brigado para casa, né, por causa de uma opinião política, o partido é uma opinião política. Né? Por isso o voto é secreto. Então, vamos ver um pouco mais em seguida o que a gente pode fazer de concreto para que isso se resolva. Vamos ver. Bem-vindos de volta. O que é que nós fizemos em algumas empresas que a gente dá consultoria nesses tempos eleitorais? Nós criamos, num horário lá específico, né, porque o clima estava ficando contaminado durante o horário de trabalho, nós separamos lá 1 hora, né, onde nós fizemos um debate. Né, nós simulamos um debate e a gente, nesse debate, a gente expôs, né, as ideias divergentes que existem numa campanha eleitoral, mas todas elas com fonte bem racional, não emocional. A gente procurou não deixar a emoção entrar aí. A gente explicou isso antes. Gente, vamos pensar racionalmente. E não vamos entrar com juízo de valor. Se isso que aquele candidato diz é certo ou errado, vamos ouvir o que ele diz. Vamos ouvir a opinião dele. Vamos tentar discutir por que ele tem aquela opinião. E daí vamos ver o contraditório, quer dizer, vamos ver o que o outro candidato diz. E sabem que as pessoas começaram a ser um pouco mais racionais e menos emocionais. Agora, essa é uma das soluções. A outra é a gente, sabe, discutir, gente, calma, vamos lá, sabe, o RH tentar controlar um pouco esses grupos mais aguerridos, né? Esses grupos mais, às vezes até violentos. E isso que aquele diretor falou, do bullying político-partidário, é uma verdade. Muitas pessoas disseram, professor, o que eu estou sofrendo aqui é bullying. Né? É bullying político-partidário. O sujeito vem toda hora na minha mesa me chamar, ou aí, ou bobão, ou você não sei o quê. Mas espera um pouco, porque eu vou votar no fulano, não vou votar em quem ele quer que eu vote? Então, como que a gente faz? Gente, nós temos um tempo curto, né, nesse período. Agora, assim como eu disse lá no começo, assim como a gente não deve levar a nossa paixão por um time esportivo, né, uma paixão qualquer por um artista ou por alguém, sabe? A gente também tem que ter civilidade. Civilidade significa eu respeitar o direito. O meu direito vai até onde começa o seu. Então eu tenho que respeitar.
Né? E tem uma frase que diz que né, todo mundo diz que é do Voltaire, outro diz que é de outro, ninguém sabe direito a origem da frase, mas assim, né, embora eu não concorde com nenhuma das palavras que estais dizendo, hei de lutar até a morte para que tenhais o direito de as dizer. É isso que a gente tem que entender. Sabe? E eu respeitar, né? Respeitar. E também tomar cuidado com ironias e sarcasmos, porque isso também é falta de civilidade. Sabe, o sujeito dá opinião, eu rio, eu faço aquela... Sabe, respeita a opinião do outro, respeita a opção do outro. Não é? E isso é uma coisa que nós temos que... É um esforço, gente, é um domínio da vontade, é um domínio do nosso comportamento, mas a gente tem que fazer. E isso, o que as pessoas me dizem, professor, mas isso só é possível coletivamente. Não adianta eu ser assim se o outro não é, porque daí eu vou ser só vítima da agressividade dele. Não. Então tem que ser uma coisa coletiva, tem que ser um pacto de civilidade na empresa durante esses tempos eleitorais. Então por isso que o título que eu dei é muito equilíbrio nesses tempos eleitorais. Precisa ter equilíbrio. E aquilo que eu perguntei aqui, gente, olha, você é do tipo que não se conforma, né, de alguém pensar diferente de você? Aquilo que eu disse, você é capaz de respeitar uma pessoa que pense diferentemente de você e tenha opiniões divergentes da sua, embora você não concorde com aquela opinião, você é capaz de respeitar? E assim, gente, tem muitos temas hoje, né? Tem muitos temas hoje que são temas candentes que a gente tem que ter muita civilidade, muito equilíbrio no sentido de respeitar a pessoa, embora eu possa não concordar com a ideia que ela está expressando. Então, gente, olha, pense nisso, pense no equilíbrio que você, que eu, que todos nós temos que ter nestes tempos eleitorais. Porque, olha, gente, às vezes, muitos cristais, né, de amizades duradouras, sabe, de ambiente de trabalho, muitos cristais podem se quebrar e daí não cola mais, né? Daí fica difícil a convivência dali para frente, porque as eleições vão ter um resultado, não vão? Eu pergunto, e daí? A gente vai se conformar com o resultado ou daí a gente não é mais, né, não está mais na democracia, daí eu não aceito o resultado das urnas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, muito equilíbrio nessa hora. Meu querido, pense nisso, sucesso, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.